Olá a todos, que Deus abençoe a nossa aula de hoje e vamos dar prosseguimento à nossa colcha. Na carreira anterior, nós já fechamos com o ponto baixíssimo e nós vamos correr com um ponto apenas, vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte, para nós entrarmos aqui no cantinho e começarmos essa nossa carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer no cantinho 2 meio pontos, 2 correntes e 2 meio pontos. Então, vamos lá. Podemos entrar diretamente aqui, fazendo um meio ponto, 2 meio pontos, 2 correntes e mais 2 meio pontos. Vamos aqui colocar um marcador. Vou colocar aqui um rosinha para chamar a atenção. Vamos colocar aqui no primeiro ponto, no meio ponto, no primeiro meio ponto que nós fizemos. E vamos dar prosseguimento à nossa carreira. O que nós fizemos aqui nesse cantinho, 2 meio pontos altos, 2 correntes e 2 meio pontos altos, nós vamos fazer nos 4 cantos. Nós já fizemos no primeiro, nos outros 3 cantos vamos fazer a mesma coisa. Agora nós vamos trabalhar apenas com meio ponto alto, o que nós fizemos aqui no cantinho, tá bom? Então, olha, esse primeiro ponto aqui, nós vamos pular. Nós vamos fazer um meio ponto no segundo ponto alto aqui do cantinho da carreira anterior. Então, nós pulamos esse, que é o primeiro, e fazemos no próximo um meio ponto alto. Ok. Agora, nós vamos fazer nesse espaço aqui 2 meio pontos altos, ó. Um no mesmo espaço e 2 meio pontos altos. Bom, esse processo de fazer 2 meio pontos altos nesse espaço, nós vamos fazer em todos os espaços, somente nos espaços entre um grupo de puff e outro, só nos espacinhos. Nós vamos fazer 2 meio pontos altos em cada espacinho. Nós temos aqui, nesta lateral, é porque não dá para esticar a colcha toda, que ela já está com 85 centímetros já de largura, quase 1 metro. Então, nesta primeira lateral aqui, que nós estamos fazendo, nós temos 60 espaços desses aqui, tá? Então, nós vamos fazer 60 meio pontos altos, 60 grupos, né? De 2 meio pontos altos, um grupo em cada espaço, tá bom, gente? Então, nós temos aqui 60 espacinhos desses aqui, tá? Em cada lateral. Então, vamos lá. Nós fizemos aqui, olha, esse processo de pular o primeiro ponto e fazer um meio ponto alto no segundo ponto alto da carreira anterior, né? Do cantinho. Então, olha, pulamos o primeiro, no próximo nós fizemos um meio ponto, né? Quando nós fizermos todos esses meio pontos altos aqui, que são 2 em cada espaço, quando nós fizermos preenchermos com 2 meio ponto alto em cada espacinho desse e chegarmos aqui no último, e nós vamos fazer juntas, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui no começo, tá? No começo nós pulamos o primeiro e fizemos um meio ponto no ponto alto da carreira anterior. Aqui no final também, nós vamos fazer os 2 meio pontos altos no último espaço, vamos fazer um meio ponto alto aqui, neste primeiro ponto, como nós fizemos aqui no segundo ponto, tá? Então, é sempre o contrário. A gente pula o primeiro e faz um meio ponto no próximo. Então, terminamos aqui no espaço, nesse próximo fazemos um meio ponto alto, pula este e faz o cantinho, tá? Então, olha, vamos só fazer um pouquinho.
juntas para vocês terem uma noção de como é. Então, olha, eu já fiz aqui no primeiro espacinho, já fiz 2 meio pontos altos. Não precisamos fazer correntinha de separação entre um grupo e o outro. Já vamos direto, ó. No próximo espaço, vamos fazer 1 meio ponto e 2 meio ponto. Vamos direto para o espaço seguinte e fazemos 1 meio ponto e 1 meio ponto, 2 meio pontos altos. Outra vez, no próximo espaço, 1 meio ponto e outro meio ponto. E assim nós vamos, gente, até o final da carreira, tá? Fazendo 2 meio pontos altos em cada espacinho desses aqui, entre um puff e outro, tá bom, gente? Quando chegar aqui no final, que eu gosto sempre de fazer o finalzinho com vocês, para terminar uma lateral, a explicação, quando chegar aqui no último espacinho, aí a gente termina essa lateral aqui juntas, tá bom? Então, aqui, olha, nós estamos chegando no final. Vamos fazer o último espacinho. Vamos preencher aqui com 2 meio pontos, 2 meio pontos altos. Vamos fazer 1 meio ponto alto neste ponto daqui da frente, conforme eu expliquei no início. E vamos pular esse aqui. E vamos fazer 2 meio pontos altos no canto. 1, 2, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos, todos no mesmo espaço e todos no mesmo cantinho. Então, aqui, gente, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui no começo, tá? Nós vamos pular esse primeiro ponto aqui, como nós pulamos aqui. E no próximo ponto, nós vamos fazer esse meio ponto alto aqui, ó. Pulo primeiro, no próximo, 1 meio ponto alto. E agora, vamos fazer 2 meio pontos altos nos espacinhos, como nós fizemos aqui nessa lateral. Então, eu vou fazer toda a carreira até chegar aqui no final, tá bom? Pessoal, eu parei um pouco aqui, eu ainda não terminei, eu estou na última lateral, olha, já tô quase chegando aqui na marcação, tá vendo? Ó, eu já tô na última lateral, mas o que que eu pretendi fazer? Eu parei aqui pelo seguinte fato: o primeiro rolo praticamente já acabou. Então, primeira informação que eu quero dar para vocês: um rolo de barroco natural, um rolo dele deu para 85 centímetros de largura. Como é um quadrado, é 85 centímetros de largura e da outra largura, né? Então, deu 85 centímetros de colcha, vai dar para um novelo, só para vocês terem ideia. Então, a medida da colcha é 2,20 metros. Então, 8 vezes 3, 24. Praticamente, nós vamos... 24 seria 2,40 metros, que não é o caso. Vai ser 2,20 metros. Então, praticamente, nós vamos usar 3 rolos e vai sobrar um pouquinho, tá? Só para dar uma informação para vocês. E a segunda informação é que eu quero mostrar para vocês como que eu faço a emenda do fio, que terminou com a emenda que do fio que nós vamos começar. Então, como que eu faço essa emenda? Deixa eu tirar aqui, ó, pra cá, pra ficar nessa parte branquinha aqui, pra vocês verem melhor. Eu pego o fio que tá terminando do lado direito, o fio que eu vou começar do lado esquerdo, ponta com ponta, tá? Então, eu faço o seguinte: eu cruzo ela, tá? Eu cruzo a esquerda por cima da direita, do que eu tô usando ainda, por cima, e eu vou fazer 3 voltas aqui, ó, só com o lado direito, ó. 1,
2 e 3. E aí traz pra cá. Eu só movi esse barbante aqui, que é o novo, tá? Eu fiz essas 3 voltas aqui. Dou uma puxadinha e aí sim eu faço um nozinho aqui assim, ó. Só um, tá? Aí vocês vêm puxando tanto as partes cortadas de cima quanto essas de baixo aqui juntas, ó. Vem puxando assim, tá? Aí quando chegar aqui, ó, que não der mais para puxar os dois juntos, vocês puxam a parte de baixo. Puxa bem, gente, olha, puxa, mas puxa com muita força mesmo a parte inteira e as partes cortadas também vocês puxam bastante, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo bastante força aqui. Pra quê? Pro nó ficar bem apertadinho e não sair. E não sai, viu, gente? Ó, não sai e esse barbante aqui é maravilhoso, não arrebenta, tá? Ele é 100% algodão. Então, essas partezinhas aqui já tá super bem apertadinho, não tem mais onde apertar. Eu já puxei dos dois lados. E aí, essas partezinhas pequenininhas aqui, que sobraram, a gente corta, tá? Pode cortar bem rentinho assim, ó. Deixa um toquinho de nada aqui assim, que não vai aparecer, tá? Que a gente, daqui a pouco a gente vai fazer os pontos. Ele fica entre meio, lá no meio dos pontos e não aparece, ó. Ah, minha tesourinha tá precisando de uma amolada aqui, tá? Então, fica esse toquinho assim. Kátia, não vai aparecer? Não vai, tá? Ele vai ficar no meio aqui. Eu vou até fazer um pouquinho pra mostrar pra vocês. Não fica não, tá, gente? Então, eu tô continuando aqui a última carreira, fazendo aqueles 2 meio pontos altos em cada espacinho. E caso apareça, vocês colocam ele para dentro a emenda para dentro do ponto, que ele some. Ó, já chegou aqui. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui, ó. De forma que ele não apareça, ó. Ó, coloca lá para dentro, ele não aparece, tá? Ele vai ficar aqui pro lado avesso, ó. O nozinho, tá? Ó. Aqui na parte da frente ele não aparece. Se aparecer, é pouca coisa aqui atrás, do lado avesso da colcha. E aí a gente continua, olha. Tá vendo? Eu acho essa emenda super legal, porque é uma emenda super firme. Olha aí, gente. Não aparece nada, tá vendo? Aparece aqui no avesso, mas muito escondidinha, muito de leve, tá? Nada que apareça um nó super grande. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou terminar, então, aqui até chegar aqui no nosso comecinho aqui, tá bom? Eu parei só pra mostrar pra vocês a medida da colcha, que é 85 centímetros, que já tá, graças a Deus, ela tá super linda e já tá ficando grande. A medida dela é 2,20 m, o quadrado. Ela tá com 85 centímetros. E esses 85 centímetros, nós gastamos um rolo do barroco, tá? Agora nós já entramos no segundo rolo, tá? Vou terminar aqui e já volto pra gente terminar juntas. Então, aqui, gente, olha, já tô terminando a carreira toda. Vou fazer o último ponto aqui nesse ponto alto da carreira anterior, como a gente fez lá no início. Ó, um meio ponto alto. Esse daqui a gente pula e vamos tirar o marcador aqui para fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, meio ponto que nós fizemos aqui no cantinho. Peraí, deixa eu ver se tá certinho, tá? Então, um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar agora dentro do cantinho. Como nós temos esses 2 pontos aqui, nós vamos correr esses pontos fazendo ponto baixíssimo até alcançar, até chegar no cantinho que a gente quer trabalhar. Aqui no cantinho, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo.
Já podemos entrar diretamente, olha, não tem laçada, é um ponto baixo, ó, um ponto baixo, eu já vou marcar este ponto baixo, um ponto baixo, duas correntes e outro ponto baixo dentro do cantinho. O que nós fizemos agora, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo, nós vamos fazer nos 4 cantos. Como nós já fizemos no primeiro, nós vamos fazer isso aqui que nós fizemos nos 3 últimos cantos, tá? Nos 3 próximos. Agora, o que nós vamos fazer é um meio ponto alto em cada pontinho desses aqui que nós fizemos, só que de trás para frente, tá, gente? Ó. Esse que é quando a gente faz de trás para frente, é para fazer esse relevinho aqui, ó, que fica muito lindo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente laça, entra aqui no cantinho, ó, para abraçar o primeiro ponto aqui, ó. É entre um ponto e outro, tá, gente? Cuidado para não entrar aqui em cima na correntinha, ó. É entre o corpinho de um e o corpo do outro, tá? Vai lá para trás, puxa e puxa aqui para trás, ó. O primeiro ponto é sempre chatinho de fazer. Eu vou desmanchar, tá, gente? Não gostei. Vamos lá de novo, ó. Lacei. Então, vem aqui dentro do cantinho, abraça o primeiro ponto. E aí, a gente puxa e puxa, ó. Ficaram 3 correntinhas. E a gente arremata as 3. De novo, laçou. Onde nós terminamos aqui nesse espaço, a gente entra, abraça o próximo aqui, vai lá atrás, daqui a pouquinho fica mais fácil, ó. Puxa pra frente, puxa lá pra trás, ó, 3 correntinhas, tá? Vocês fazem bem devagarinho que fica bem legal, ó. Laçou, vem aqui onde, ó, aqui eu terminei, ó, tá? Então, a gente começa onde terminou. Entrou, vai lá pra trás, ó. Aí, puxa o fio para frente e puxa para trás. Ó, 3 correntinhas e arremata. Mais um. Entrou aqui, onde a gente terminou. Abraça esse aqui, vai lá atrás. Aí, olha, para ficar mais fácil, vocês fazem isso aqui, ó. Tá? Aperta um lado com o outro aqui. Junta, né? Não precisa apertar. Aí vem, ó. Puxa e, ó. Tá vendo, gente? Fica mais fácil assim. 3, arrematou, de novo, laçou, vem aqui onde terminou, entra, abraça esse corpinho aqui, vai lá atrás, junta aqui essas 2 partes, ó, e puxa o fio, ó. Tá vendo como fica bem mais fácil? E arremata os 3. Opa! Aqui, aí. Bem, nós vamos fazer isso e aqui em cada lateral, nessa lateral, na outra, na outra, na outra, em cada lateral nós vamos fazer 126 meio pontos altos, tá? Nós temos aqui ao total, desde esse primeiro ponto aqui até esse último ponto aqui do cantinho, nós temos 126 pontos aqui. Então, nós vamos fazer 126 meio pontos altos, pegando de trás para frente, tá, gente? Bem, gente, então, olha, eu cheguei aqui no final dessa primeira lateral, né? Então, vou fazer o último ponto aqui, um meio ponto alto, pegando por trás. E agora, nós vamos fazer o cantinho, né? Que é um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, a primeira lateral, tá? Nós fizemos praticamente juntas, ó, e chegamos aqui no final. Aqui a gente faz a mesma coisa, o primeiro pontinho, a gente faz um meio ponto alto, pegando por trás, ó. A gente entra no cantinho e faz um meio ponto, tá?
E assim nós vamos fazer em todos aqui, esses 126 pontos aqui. Então, agora eu vou seguir por toda a carreira até chegar aqui no comecinho, tá? Então, nós finalizarmos essa carreira aqui. Bem, pessoal, então, olha, eu já cheguei aqui no último ponto, fazendo o ponto por trás, né? Um meio ponto alto por trás. Agora, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós fizemos do cantinho, tá? Vamos tirar aqui o marcador. Ó, vamos fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Um ponto baixíssimo, perdão. Ó, tá? Vamos fazer mais um ponto baixíssimo pra gente chegar mais próximo do espaço aqui no cantinho. Ó, um ponto baixíssimo. Agora sim, vamos trabalhar nesta alcinha daqui da carreira anterior. Nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, olha, um ponto baixo, já vou marcar o primeiro ponto, duas correntes e outro ponto baixo no mesmo lugar no cantinho. Tá? Então, o que nós fizemos, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo, nós vamos fazer em todos os cantos, tá? Agora, gente, nós vamos pular o primeiro ponto, esse primeiro ponto aqui nós não vamos trabalhar nele, e vamos trabalhar nos outros pontos. O total desses outros pontos, menos esse primeiro aqui, são 127 pontos. Então, nós vamos fazer em todas as laterais, em toda a carreira, nós vamos fazer ponto baixo. Só que nós vamos fazer ponto baixo pegando na alcinha de trás, tá, gente? Olha, fazendo bem pertinho aqui. Nós vamos pegar na alcinha de trás, ó, na alcinha de trás, sempre na alcinha de trás, tá? Ponto baixo. Lembrando que toda vez que começar uma lateral, o primeiro ponto a gente pula, a gente faz o ponto baixo no próximo, pula o primeiro e no próximo, pegando na alcinha de trás, a gente faz um ponto baixo, tá? Quando chegar aqui no final, e aí vem ponto baixo, pegando sempre na alcinha de trás. Quando nós chegarmos aqui no final, fazemos um ponto baixo no cantinho, um ponto baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo. O primeiro a gente pula e no próximo a gente também faz um ponto baixo até o final, pegando sempre na alcinha de trás. Super fácil essa carreira, tá? Molinho, molinho. E a gente vai com ponto baixo até o final da carreira, tá? Mas eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês, olha. Como sempre, eu gosto de fazer junto com vocês, tá? Então, olha, alcinha de trás, ponto baixo, alcinha de trás, ponto baixo, porque se fosse para pegar duas alcinhas, seria aqui, ó, e não é, tá? Deixa eu ver se tá bem visível aqui, tá? Não, seria aqui, não é, só na alcinha de trás, ó, porque todo ponto tem duas alcinhas, né? Então, nós vamos trabalhar na de trás, tá, gente? Então, olha, depois de tudo entendido, ó, um ponto baixo na alcinha de trás, ó, tá? E assim nós vamos até o final desta lateral. Quando chegar lá no finalzinho dessa lateral, eu volto pra gente terminar junto, tá? Terminar a lateral. Então, gente, olha, chegamos aqui, ó, no último ponto, ó. Este é o último ponto, né? Então, a alcinha dele é essa aqui. Então, olha, começamos aqui, fizemos o cantinho, pulamos o primeiro ponto e fizemos 127 pontos baixos no decorrer dessa lateral, tá? Chegamos aqui no último ponto, vamos aqui imediatamente entrar no cantinho e fazer um ponto baixo,
2 correntinhas e um ponto baixo. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no começo. Vamos pular o primeiro ponto aqui como nós pulamos aqui, tá? Então, ó, tomem cuidado, gente, que quando a gente faz aqui, ó, que a gente faz aqui um ponto baixo, seja o ponto que for, né? No cantinho, um ponto baixo, nesse caso aqui, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. A tendência da gente fazer é dele ficar assim, larguinho assim. E ele tampa, às vezes, se vocês não tiverem atenção, ele vai tampar aqui o primeiro ponto e vocês podem pensar que esse é o primeiro, tá? Então, cuidado, vocês puxem o ponto pra cá, ó, puxa o pontinho pra cá, pra vocês perceberem que o primeiro ponto é esse aqui, tá? E não esse aqui. É porque geralmente ele fica escondidinho. Esse ponto daqui, ó, geralmente ele vem até aqui assim, onde tá a agulha, e ele esconde. E aí vocês não percebem e pula esse aqui. Então, muito cuidado, tá, gente? Pra pular o ponto certo. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é esse aqui, que nós vamos pular, como nós pulamos aqui no comecinho da carreira, tá? Então, a gente pula o primeiro ponto, no próximo, na alcinha de trás, fazemos um ponto baixo. E aí vamos, tá, gente? Ó, são 127 pontos baixos, tá, gente? Em todas as laterais. Sempre todas as laterais, quando vocês terminarem o cantinho, pula o primeiro ponto e faz os 127 pontos baixos, pegando na alcinha de trás, tá? Terminou aqui a segunda lateral, faz o cantinho, pula o primeiro ponto e aí vai no próximo ponto, faz na alcinha de trás os 127 pontos, até terminar a carreira, tá bom, gente? Então, eu vou fazer a minha aqui, quando terminar a carreira e chegar aqui no marcador, aí eu volto para nós terminarmos juntas, tá? Agora, gente, olha, cheguei aqui no final, vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo para poder encerrar esta carreira, né? A gente caminha mais um ponto com ponto baixíssimo pra gente entrar no cantinho, tá? Ó, o cantinho dessa nova carreira vai ser igualzinho ao anterior, tá? Um ponto baixo, vou prender aqui com o marcador. Um ponto baixo, mesma coisa, tá? 2 correntes, opa, e um ponto baixo. Bem, essa carreira aqui vai ser super fácil também, super simples. Nessa carreira aqui, gente, nessa carreira toda, em todas as laterais, nós fizemos 127 pontos aqui no centro, não foi? Então, olha só, 127 pontos aqui, com mais um desse cantinho e com mais um do outro cantinho, tudo na mesma lateral, dão 129 pontos, né? Então, nós vamos fazer em toda a extensão desta carreira, nós vamos fazer em cada lateral, nós vamos fazer 129 pontos baixos, pegando normal, tá? Então, olha, faz o cantinho, um ponto baixo, 2 correntes, outro ponto baixo no mesmo cantinho, não tem que pular o primeiro ponto, nada disso, porque aqui nós vamos ocupar os 127 pontos. Então, olha, ponto baixo normal. Tá, gente? Ó, 1, 2 e vai. Até completar os 127 pontos baixos aqui. Como nós estamos fazendo aqui 127 aqui, né? Na parte da lateral. Contando com o pontinho que já estava aqui dentro do cantinho, um daqui e outro do outro canto, dão 129 pontos baixos, tá, gente? Então, nesta lateral,
nós vamos fazer 129 pontos, além do cantinho, tá? Faz o cantinho, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, e aqui vem contando 129 pontos baixos, pegando as duas alcinhas, ó, o ponto tradicional, tá? Normalmente, tá? Gente, olha, essa carreira aqui tá super fácil, não vai precisar de eu vir aqui até no final e mostrar para vocês. Então, quando nós chegarmos nesse último ponto aqui, vão totalizar os 129 pontos, tá? Fez o último, o 129º ponto, que é o 129, vem no cantinho e faz um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. E aí começa tudo de novo. Primeiro ponto, segundo, tudo ponto baixo. Isso é a carreira inteirinha, ponto baixo o tempo todo e ponto tradicional pegando as duas correntinhas, tá, gente? Então, pessoal, aqui, olha, nós chegamos então no final da carreira. Nós fizemos a carreira inteirinha. Vamos fechar essa carreira no primeiro ponto que nós fizemos aqui no cantinho. Nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos a carreira e terminamos essa carreira de ponto baixo. Vamos acompanhar aqui, seguir aqui, olha, nesse ponto baixo aqui, nós vamos fazer esse ponto baixo do cantinho da carreira anterior. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, só para a gente seguir e entrar aqui no cantinho para a gente começar a trabalhar. Então, olha, um ponto baixíssimo no ponto baixo e dentro da correntinha do cantinho, nós vamos fazer outro ponto baixíssimo. Porque agora a gente vai trabalhar com ponto alto, tá? Então, nesse cantinho, nós vamos fazer, depois que a gente entrou nele, nós vamos fazer duas correntinhas para substituir um ponto alto. E nesse cantinho e em todos os cantos, nós vamos fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, nós já começamos com duas correntinhas que substituem um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto, as duas correntinhas e os dois pontos altos, tudo dentro do mesmo lugar, do mesmo espaço desse cantinho, tá? Então, olha, isso aqui é o que nós vamos fazer nos quatro cantos, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Embora a gente tenha feito duas correntinhas aqui no início dessa carreira, porque é assim que a gente sobe, para substituir um ponto alto, a gente faz duas correntinhas. Bem, dito isto, nós vamos agora começar com um ponto propriamente dito. Em todas as laterais, gente, nas quatro laterais, nós vamos fazer o mesmo ponto. É aquele ponto V, tá? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos pular aqui no início os dois primeiros pontos. Então, ó, a gente dá uma laçada para já preparar. Pulamos os dois primeiros pontos e no terceiro a gente vai fazer o ponto V. E o ponto V nada mais é que... Peraí que ele tá querendo... Aí, tava querendo entrar no meio do fio. O ponto V é um ponto alto, uma correntinha... Deixa eu ver aqui, uma correntinha e um ponto alto. Peraí, gente, que eu não gostei não, porque ele entrou aqui no meio do fio do ponto da carreira anterior, olha. E não pode, tá? Tem que ser aqui, olha, nas duas correntinhas, não no meio do ponto aqui embaixo. Então, eu desmanchei para fazer direitinho, tá? Então, vamos lá de novo. Fizemos o cantinho e imediatamente a gente vai fazer o ponto V. O ponto V, pulamos os dois primeiros pontos, no terceiro fazemos o ponto V. Agora sim, olha, pegando só nas duas correntinhas, tá? Sem dividir ponto nenhum. Então, olha, um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo lugar, no mesmo ponto.
Isso é o ponto V, tá? É porque ele faz um Vzinho, literalmente ele faz um ponto V, tá? Entre um ponto V e outro, não vai ter correntinha aqui no alto, não, tá? Terminou o ponto V, vamos fazer outro ponto V. Mas sempre pulando entre um ponto V e outro, nós vamos pular sempre 2 pontos, tá? Então, fizemos um ponto V, pula 2 pontos, no próximo, outro ponto V. Vai ser assim, gente, até o final aqui da carreira. Não vou colocar marcador porque não há necessidade. Aqui a gente subentende que começou aqui, tá? Então, olha, um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. De novo, damos a laçada, pulamos 2 pontos, no próximo vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo ponto. E assim nós vamos, olha, uma laçada, pula 2 pontos, no próximo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Tá, gente? Esse é o ponto V, tá? Nós já fizemos ele aqui para baixo, numa certa carreira aqui, nós fizemos ele também. Então, nós vamos seguir assim por toda a carreira até chegar aqui no final, tá? Sempre assim. Quando for começar uma lateral, pula os 2 primeiros pontos e no próximo faz um ponto V. De novo, pula 2 pontos, no próximo faz um ponto V. Entre um grupo e outro V, entre um grupo de ponto V e outro, aqui em cima não tem correntinha, tá, gente? É só pular. Pula 2 pontos, um ponto V. No próximo, um ponto V. Pula 2 pontos, no próximo ponto, um ponto V. Pula 2 pontos, no próximo ponto, um ponto V, tá? Quando nós chegarmos aqui no final desta, eu tô falando dessa lateral ainda, olha, porque a colcha já tá ficando super grande. Então, quando chegar aqui no final, olha, nós vamos também pular 2 pontos, como nós pulamos aqui no começo, tá? No começo a gente pula 2 pontos e no final também a gente pula os 2 últimos pontos e entra aqui no cantinho para fazer os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Virou para a segunda lateral, de novo, pula 2 pontos no próximo ponto V. Pula 2 pontos no próximo ponto V. Quando chegar no final dessa segunda lateral, a mesma coisa. Chegando aqui nos 2 últimos pontos, pula esses 2 e faz o grupo aqui do cantinho, tá? Vai ser assim até o final, até nós chegarmos aqui onde nós começamos, tá, gente? Então, baseada nessa informação que eu dei para vocês, eu não vou chegar aqui no final desta lateral que eu tô fazendo, eu não vou chegar aqui e parar pra gente fazer juntas, tá? Não vou fazer isso não, porque eu já expliquei para vocês que é dessa forma e é super simples. Começou a lateral, pula 2 pontos iniciais. Terminou a lateral, pula os 2 pontos finais. Começou a próxima lateral, pula os 2 pontos iniciais. Terminou essa lateral, pula os 2 pontos finais e faz aqui o cantinho, tá? Vai ser sempre assim até chegar aqui no comecinho, tá? Então, eu vou fazer a carreira inteirinha até chegar aqui, tá bom? Bem, então, olha, nós chegamos aqui no final do último ponto V. Vamos fechar aqui, ó, na segunda correntinha das 2 que subimos no início. Na segunda correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar o fio aqui, nós não vamos começar aqui no cantinho. Vamos cortar aqui o fio. Vamos dar aqui um nó bem firme. E nós vamos voltar e começar a carreira aqui no último ponto V que nós
fizemos dessa carreira, tá? Nós vamos começar aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui um nozinho, uma laçadinha, para poder começar essa carreira, tá? Deixa sempre um pedacinho, tá, gente? Para fazer o arremate depois. Bem, então, nós terminamos aqui, fizemos o ponto baixíssimo e cortamos o fio, né? Agora nós vamos fazer, olha, não vamos começar aqui no cantinho como a gente sempre começa. Nós vamos começar essa carreira no último ponto V. No último ponto V, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, eu gosto de pegar, gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de pegar, quando eu faço um ponto baixo, no caso, eu gosto de puxar os dois fios, esses dois fios aqui, para o ponto ficar bem firme, hein? Então, olha só, nós terminamos aqui, ponto cortadinho, fio cortado. Nós vamos começar aqui, ó, no último ponto V da carreira que fizemos. Então, vamos fazer um ponto baixo, ó, eu gosto de puxar, isso vai de cada um, tá? Mas eu gosto de puxar os dois fios e aí eu arremato, ó, passo esse fio cortado para cá e arremato os três, tá? Não é meio ponto baixo, nada disso, nem meio ponto alto, mas eu gosto de fazer essa emenda. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, a gente puxa aqui bastante o fio, ó, para ele ficar bem firme aqui, é um ponto baixo, tá? Quando nós terminarmos aqui, voltarmos e terminarmos a carreira, nós vamos trabalhar aqui nessas duas correntinhas, que ele foi feito um ponto baixo aqui. Fica a critério de vocês de que se quiserem puxar esses dois fios daqui de trás ou apenas um, tá? Então, olha, vou colocar esses fios cortados todos para trás, para cá. Agora, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto em relevo, aquele que a gente pega daqui para frente para trás, tá? Então, olha, ponto alto, nós vamos fazer no primeiro ponto. Esse ponto aqui, o segundo, nós não vamos fazer nada nele, tá? É só no primeiro. Então, ó, um ponto alto. De frente para trás, vai lá atrás dele, do primeiro ponto, ó, e faz um ponto alto, tá? Puxa o fio, ó, arremata dois e arremata dois. Então, nós fizemos um ponto alto em relevo no primeiro ponto do cantinho da carreira anterior, tá? Então, é só no primeiro. Dentro, nós vamos pular esse próximo aqui. Dentro do cantinho, nós vamos fazer 5 pontos puffs, igual a esse aqui, ó. Nós vamos fazer 5 dele aqui dentro desse cantinho. É um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff, uma correntinha, 5 vezes, tá? Então, vamos lá. Então, olha, laçou, como a gente faz daquele jeitinho, ó. 1, 3 vezes, 2 e 3. Arrematamos os 6, as 6 alcinhas e depois mais 2. Uma correntinha. De novo. 1, 2 e 3. Arrematamos as 6 alcinhas e depois as 2. Outra correntinha. De novo. 1, 2 e 3. Arrematamos, ó, damos uma laçada, arrematamos os 6 e damos outra laçada e arrematamos os 2. Outra correntinha. Nós temos 3, nós vamos fazer 5 aqui dentro do cantinho, tá? Então, ó, a gente puxa um pouquinho para cá, para dar espaço. E outra vez, 1, 2 e 3. Arrematamos 6, laçamos, arrematamos os 2. Então, nós estamos 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, puxa um pouquinho para cá, porque ainda dá espaço. Laçou, uma, laçou, 2, laçou, 3.
vamos arrematar as 6 alcinhas, laçou, arremata 2, tá? Agora a gente não vai fazer mais essa correntinha que nós fizemos aqui. A correntinha é somente entre um ponto puff e outro, tá? Só entre eles. No início não e nem no final não. Esse ponto alto em relevo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer neste aqui, tá? Como nós pulamos esse daqui do centro, do meio, nós vamos pular esse primeiro aqui também. Então, o ponto alto é no último. Assim como foi no primeiro ponto alto, nós fizemos um ponto alto relevo no primeiro ponto, agora nós vamos fazer um ponto alto em relevo no último ponto do cantinho, tá? Então, laçou de frente lá para trás, ó, saio aqui do lado, puxo o fio, arremata 2 e arremata 2. Como nós fizemos um ponto baixo aqui e depois fizemos o ponto alto em relevo, vamos fazer a mesma coisa ao contrário. Um ponto alto em relevo e um ponto baixo aqui nesse ponto V, como nós fizemos aqui também, tá? Então, olha, um ponto baixo. Agora, vamos fazer 3 correntinhas, outro ponto baixo no próximo ponto V, mais 3 correntinhas e outro ponto baixo no próximo ponto V. Então, gente, olha, pra gente começar a entender, no cantinho, em todos os cantos, nós vamos fazer 4, 5 pontos puff. Um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff, uma correntinha e um ponto puff e acabou a correntinha, tá? Um ponto alto em relevo no último ponto daqui, um ponto baixo no primeiro ponto V, 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo ponto V, 3 correntinhas e outro ponto baixo no próximo ponto V. O que nós fizemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos puffs, com uma correntinha entre cada um deles, nós vamos fazer no próximo ponto aqui. Então, vamos lá. Ó, 1, 2 e 3. Arrematou, arrematou. Uma correntinha. 1, 2 e 3. Arrematou, arrematou, uma correntinha. 1, 2, 3. Arremata, arremata, uma correntinha. Arremata, dá uma laçada, 1, 2 e 3 laçadas. Arrematamos os 6 e arrematamos os 2. Agora, gente, olha, aqui nós fizemos 4 pontos puffs. Nas laterais, em todas as laterais, nós vamos fazer 4 pontos puffs, tá? Com uma correntinha entre um e outro, tá? Antes não e depois também não, tá? Então, olha, nas laterais nós vamos fazer 4 pontos puffs. Nos cantinhos nós vamos fazer 5 pontos puffs. Isso é compreensível, gente, porque olha aqui, é para fazer justamente a curva, tá? Nós fazemos 2 pontos puffs que ficam para esse lado aqui, um ponto puff que fica para a pontinha e 2 pontos puffs que ficam para o lado de cá, tá? É para dar esse contorno perfeito. Aqui não precisa fazer 5, porque senão ele vai embabadar demais aqui a carreira, tá? Então, recordando, nos cantinhos são 5 pontos puffs, uma correntinha entre um e outro. Depois fazemos 3 pontos baixos. Depois fazemos 4 pontos puffs, 1, 2, 3 e 4, tá? Depois que nós fizermos os 4 pontos puffs, a gente vem imediatamente aqui para baixo, para dentro do ponto V,
e vamos fazer esses 3 pontos baixos que nós fizemos aqui. Então, olha, 3 correntinhas, o segundo ponto baixo, 3 correntinhas e o terceiro ponto baixo. E aí a gente começa de novo com os pontos puff. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Arrematou, arrematou, uma correntinha. De novo, 1, 2 e 3. Arremata, arremata, uma correntinha. De novo, 1, 2 e 3. Arrematou, arrematou e uma correntinha. Vamos fazer o quarto e último ponto puff desse ponto V aqui. Arremata, arremata e depois em seguida vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto V. Gente, o ponto desta carreira é esse aqui, tá? Então, lembrando que no cantinho são 5 pontos puff e uma correntinha entre um ponto puff e outro. Ponto puff, correntinha, ponto puff, correntinha, até completar o quinto. Terminou o quinto, não precisa de correntinha, faz o ponto alto em relevo, depois faz o ponto baixo no próximo ponto V e vamos fazer 3 pontos baixos com 3 correntinhas entre um e outro. Terminou o último ponto baixo, fazemos 4 pontos puff no próximo ponto V. Terminou os pontos puff, 3 pontos baixos, um em cada ponto V. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira. Quando nós chegarmos aqui, vamos fazer da mesma forma, lembrando de fazer o ponto alto em relevo, tá? Cuidado para não esquecer. No primeiro ponto, ponto alto em relevo, e no último ponto do cantinho que eu tô falando, tá, gente? Primeiro ponto alto, faz um ponto alto em relevo, faz os pontos puff, no último ponto, um ponto alto em relevo. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, nós vamos fazer assim durante essa carreira todinha aqui, até chegar aqui, ó, que eu vou marcar, que nós começamos aqui no ponto baixo, ó. Tá? Então, é bom vocês marcarem aqui também, para não passar por cima dele, não atropelar e passar por cima de ponto, tá? Então, esse aqui foi o nosso começo. Então, nós vamos fazer a carreira inteirinha com esse ponto lindo, que a colcha tá ficando cada vez mais maravilhosa, tá bom, gente? Bem, pessoal, então aqui nós terminamos a carreira, fechando com um ponto baixíssimo, e agora nós vamos deixar as próximas carreiras para os próximos vídeos, tá? Então, olha, um ótimo dia para vocês. Obrigada mais uma vez pela presença de todos, viu? Obrigado pelos inscritos no meu canal. E você que está me ouvindo e apreciando a confecção dessa colcha, que você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva e que você clique no sininho, naquela parte que está escrito todas, para que você receba todas as minhas notificações, tá bom? Então, olha, um grande beijo para todos, fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigada e que Deus derrame a sua paz sobre Israel nesse momento. É em nome de Jesus que eu desejo essa paz para Israel. Gente, muito obrigada, um beijo grande para vocês e fiquem com Deus e fiquem atentos para o próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.